Pregadores por excelência. Queridos, já vamos à palavra do Senhor, né? O horário ele faz assim, ó, né? E voa, né, irmãos? E eu estava ali em Valinhos e quando eu vi, já era 6h10, 6h20, pega a estrada, a gente pega tava bom o trânsito, mas pega um ônibus, Alex, bem na subida, e o ônibus não ia, né? Aí, até achar um lugar que fosse seguro para ultrapassar, né? Mas nós chegamos aqui, e agora é a palavra de Deus que vai chegar até você, em nome de Jesus, amém? Convidei nosso irmão Doni, para ele trazer a palavra nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, né? Ao nosso coração e a esse coração, que renova esse coração, novo, forte, renovado em nome de Jesus, amém? Tá bom? Você pode aplaudir Jesus pela vida do Doni, amém? Que Deus seja glorificado. Tá bom. Ó, ele está falando que o texto que ele vai ler é longo, que vocês podem ficar sentados, tá? Então, mas preste atenção, tá? Não fica aí conversando, não. Quem não dormir na pregação vai ganhar um chocolate. Família, paz seja convosco, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 40 a 56. Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 56. O tema de hoje é a filha de Jairo e a mulher enferma. A filha de Jairo e a mulher enferma. Aos irmãos que estão em casa, boa noite, a paz seja convosco. Os irmãos de Jarinu, sempre tem os irmãos de Jarinu que participam, que assistem o culto de casa. Então, um grande abraço para vocês, saudade de vocês. Pastor Delcio, pastor Anália, os demais irmãos aí. Sintam-se abraçados e abençoados em nome de Jesus. Todo mundo achou aí, irmãos? Vamos lá. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás, ele tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhes dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a presença do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Senhor, quando nós colocamos os pés nessa igreja, o Senhor já começou a trabalhar em nós, Senhor. Os Teus filhos que já logaram na internet para acompanhar esse culto, o Senhor já começou a trabalhar, a tocar neles, Senhor. Então fica conosco essa noite, Senhor. Trabalha na nossa mente e no nosso coração. Trabalha na nossa vida, Senhor. Toca, Senhor, o nosso coração, que nosso coração seja tocado nessa noite, que o Senhor trabalhe em nós, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, o Teu Espírito se realizar em nós, Senhor, porque nós somos os Teus servos, somos o Teu filho, a Tua filha. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida e por estarmos aqui. Amém. Não, eu seguro assim o cabo do microfone. E aí, família, vocês estão com muito frio hoje? Se vocês ficassem daquele lado lá, eu ia colocar o púlpito ali do lado ali do teclado, né? Ficava mais fácil. Bom, deixa eu colocar meu papel. Eu não sei pregar sem papel. Apesar que eu já preguei sem papel, né? Mas o dom assim que, por exemplo, o pastor Dinei tem, que alguns têm, eu chego lá, né? Você sabe que esses últimos dias eu tive algumas experiências um pouco amargas, porque eu perdi 3 pessoas muito importantes da minha vida. Uma delas era o meu ex-sogro, né? O avô dos meus filhos, um homem de Deus, um homem que servia a Deus. Ele era católico, mas ele era sacristão da igreja, ministro da Eucaristia, e ele se foi no sábado passado. Não bastasse isso, praticamente no mesmo dia, o vizinho dele, pastor, faleceu também. E o pessoal, eles falaram para mim que naquela rua, os únicos 2 que serviam a Deus, foram chamados, foram embora. Os 2 que serviam a Deus naquela rua. Porque os demais, o pessoal lá precisa de misericórdia, né? E também, recentemente, não sei se o pastor Ednei conhece, o professor, como que é o nome dele? Me deu um branco agora. Ele foi vizinho de casa, ele faleceu há pouco tempo, ele fez muitos casamentos aqui em Itatiba. Professor Ferrari também, um homem de Deus, uma bênção, serviu a Deus, fez muitos casamentos aqui em Itatiba, e ele usava, pastor Ednei, assim, uma roupa, ele parecia um padre, um sacerdote, sabe? E ele deixou um bom legado aqui na cidade. Resumindo a história, a vida está correndo, e a senha está correndo também. Qual será que é o seu número? Até parece que está tendo um bingo lá no céu, né? Número 10, número 16. Falei, meu Deus, será que é meu número? Ainda bem que o meu era 23, 16. Quando será que vão chamar? Gente, né, irmãos? Chamaram 3, me marcou muito. E o curioso, pastor Ednei, esse pastor, quando eu morava em Bom Jesus dos Perdões, esse pastor, ele chegou para mim e falou: Doni, naquela época, eu era da Renovação Carismática, era católico. Ele falou assim: ô Doni, falaram que você faz filmagem. Naquela época eu trabalhava com filmagem também. E vai vir alguns missionários de São Paulo, vão ser dois dias, sábado e domingo na minha igreja. Você não gostaria de me fazer uma filmagem? Está falhando aqui. Ei. Pronto. Amém. Você não gostaria de fazer uma filmagem na igreja? Eu falei, lógico, pastor, eu vou sim. Um homem abençoado de Deus. E fui, irmãos, fazer essa filmagem na igreja sábado e domingo. E não vou negar para vocês que a partir daquele momento, eu filmando lá, Jesus começou a trabalhar em mim. Porque para mim até então, tudo era novo. Tudo era novo. Passou-se um ano mais ou menos,
eu reencontrei com o pastor Ednei. E o curioso, na porta do cemitério, porque era dia de finados, e fui lá visitar o túmulo do meu pai. Não gosto de fazer essa visita, né? Não gosto muito de ir lá, só vou mesmo para ver como está, né? E reencontro com o pastor. Aí ele me convida para fazer caminhada, e estamos caminhando até hoje, né, pastor Ednei? Não emagreci ainda, pretendo, mas estamos caminhando até hoje. Viu como que Deus trabalha? É assim que Deus trabalha. E aqui hoje eu quero falar da história, eu não, o Senhor quer contar uma história aqui, de duas mulheres. Uma estava morrendo com 12 anos, e a outra sofria de fluxo de sangue há 12 anos. Todo mundo conhece já essa história? Vocês já leram? Quem já leu a Bíblia inteira aqui, levanta a mão. Eita Deus, hein? Quem não leu, vai ler, né? Está lendo? Eu já li 2 vezes, mas preciso ler mais umas 5, ou mais, né? Então aqui, olha, Lucas, que nós acabamos de ler, a história de duas mulheres, 2 situações diferentes. Uma sofria há 12 anos, e a outra estava morrendo com 12 anos. Não é fácil você se defrontar diante da vida, onde que de repente você, mãe, você pai, está perdendo um filho tão prematuro, tão jovem. Estava até falando com a irmã, né, a irmã Ivone, falei, irmã, posso citar seu nome aqui na igreja? Porque a irmã Ivone perdeu um filho, jovem, né, irmã? E o mais comum é que quando nós perdemos alguém muito querido, um filho, por exemplo, ou por uma doença, ou por um acidente, nos revoltarmos às vezes contra Deus. É uma coisa comum, né? Eu vou largar tudo, e algumas pessoas chegam até a blasfemar contra Deus. Mas a irmã Ivone não, ela se apegou mais em Deus, e hoje é uma serva do Senhor que está aqui, servindo. Isso é exemplo, né, irmã? A senhora é exemplo para todos nós, porque tem gente que diante das dificuldades da vida, de tão pouca dificuldade, às vezes quase nada, abandona tudo, basta uma situação, basta uma curva fora da linha, pronto, já larga, já abandona, já desiste. E não foi o que aconteceu com essa menina do fluxo de sangue. Então, irmãos, Lucas descreve que, como eu falei, uma estava à beira da morte. A primeira menina era filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, era uma pessoa importante, uma pessoa de destaque. E a sinagoga era onde os judeus se reuniam para recitar os salmos, para orar, né? E a Bíblia fala que Jesus frequentava a sinagoga também. Lá em Lucas 4,15, está escrito, Jesus, ele lia os textos sagrados, ele ensinava e curava. Mateus 9,35 lemos, e Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Todas as enfermidades e doenças. Glória a Deus. Qual que é a sua enfermidade? A sua enfermidade é no corpo ou a sua enfermidade é na alma? Aonde é a sua enfermidade? Então, naquela época, irmãos, Jesus ele tinha uma fama muito grande, porque ali em Cafarnaum, ele já tinha feito muitos milagres. Por exemplo, olha, anotei aqui, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou uma multidão de pessoas. Ele curou muitos enfermos, expulsou demônios, curou o homem atormentado por um espírito imundo, curou o homem que os apóstolos passaram ele pelo telhado. Lembra dessa passagem? Que eles abriram o telhado assim, desceram o homem, né? E aí Jesus olhou para ele e falou, vai que os seus pecados estão curados. Eles ficaram no começo decepcionados, né? Depois Jesus falou, toma a tua maca e levanta e vai embora, né? Curou ele depois. Mas o impressionante é que Jesus primeiro curou o pecado dele, ele curou a alma primeiro, para depois curar o físico. Precisamos primeiro da cura da nossa alma. Aonde é que dói na nossa alma? Aonde é que dói na nossa alma? Deus quer fazer muito na sua vida e na minha vida,
Mas primeiro ele precisa curar a nossa alma. Eu me lembro quando Jesus adentrou na casa de Marta e Maria. Vocês lembram dessa passagem? Marta, Marta, preocupas com tantas coisas. O que é que você se preocupa? O que está te preocupando nessa noite? O que está perturbando seu coração? O que está te tirando a noite de sono, que você não está conseguindo mais dormir? Você está preocupado com amanhã, por quê? Se o amanhã pertence ao Senhor, e é o mesmo Senhor que é o Senhor da sua vida, da minha vida, é o mesmo Senhor. Então lá em Cafarnaum, Jesus havia feito muitos milagres, e a fama dela era grande. Então quando ele se adentrou nessa cidade, o povo se aglomerou, se juntou. E vocês fazem ideia, quando uma pessoa é muito famosa, e a multidão reconhece essa pessoa. Eu, de vez em quando eu toco com cover, é só o cover. No aeroporto você não consegue andar com ele, que todo mundo quer tirar foto, quer abraçar. Todo mundo. Você vai comer no restaurante, não tem como, quer tirar foto, quer abraçar, e tem gente que chega a chorar. Irmãos, eu já gostei, assim, gosto de alguns artistas, assim, alguns cantores e tal, mas a ponto de chorar por eles, não, eles não choram por mim, pastor. Eles não morrem por mim. Quem é que morreu por mim? Esse eu posso até chorar, sim, vou chorar. Porque é um amor que a gente muitas vezes nós não compreendemos. Quando é que você compreende o amor de Deus na totalidade do amor de Deus, do verdadeiro amor, que é Deus? Deus é amor. Você se sente abraçado quando você está triste? Quando você está angustiado, você se sente abraçado? Ou você se sente abandonado? Você acha que você está sozinho na sua luta? Quando você chora em silêncio, quando você chora às escondidas, para o seu marido não ver, ou para a sua esposa não ver, ou para ninguém ver, para os seus filhos não ver, quem é que está do seu lado? Quem que chora com você? Quem é que chora com você? Aquele que te ama, aquele que deu a vida por você, aquele que falou assim: olha, eu comprei você com meu sangue, você é meu, acabou, você é minha, ponto final. Você é meu e você é minha. Deus está falando para você nesta noite: você é meu e você é minha. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor da sua vida. Jairo estava com a filha dele na cama, entre a vida e a morte, uma filha moribunda. Ele, sendo uma pessoa de destaque, um judeu, uma pessoa de destaque, ele não pensou duas vezes quando ele avistou Jesus, no meio daquela muvuca, daquela multidão, daquele povo que queria um pedacinho de Jesus. A Bíblia fala que ele se prostrou. Olha, aqui no versículo 41, Jairo se prostrou diante de Jesus, rogou para que Jesus fosse até a sua casa. Eu vou até ler aqui em Marcos, no capítulo 5, 22, que fala o seguinte, olha só que interessante, irmãos. Marcos 5, 22. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, Senhor, eu rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que ela seja curada. Sabe o que é rogar, irmãos? Não é um simples pedidinho, não. Você chega: ó Jesus, por favor, você tem como o senhor ir lá orar pela minha filha? Rogar é mais que isso, é aquela oração que vem do mais profundo da sua alma, quando você está no desespero, diante da morte, é só você e a morte. E Jairo, ele se prostrou diante de Jesus, ou seja, ele reconheceu o senhorio de Jesus, e olha a humildade desse homem, de chegar e se prostrar diante de Jesus. Senhor, acho que ele falou: tenha misericórdia de mim, minha filha está para morrer. Tipo, só o Senhor pode dar a vida a ela. Olha a fé desse homem, irmãos. Ele acreditou em Jesus, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Quando a gente fala que Ele pode todas as coisas, porque Ele pode mesmo. Ele pode todas as coisas. No mundo o pessoal está acostumado com super-herói, né? Tem um monte de super-herói aí, da Disney, da não sei o quê. Jesus é o super-herói. Por isso que as crianças amavam Ele.
A Bíblia fala que as crianças, nossa, elas endoidavam quando Jesus chegava assim na cidade, elas corriam e queriam abraçar Jesus, e Jesus dava uma atenção, um carinho especial para as crianças. Você é criança de Jesus. Eu estou vendo vocês aqui, eu não sei a idade de todo mundo, mas para Jesus não existe tempo. Eu vejo vocês nessa aparência. Jesus vê vocês desde a época quando vocês estavam no colo dele. Eu estava no colo de Deus. Antes de sermos chamados à vida, nós estávamos no coração de Deus. Um dia Deus sonhou com você, Deus sonhou comigo. Ele sonhou com você. E Ele desejou você. E Ele chamou você. Do amor. A ferramenta que Ele usou para criar você e eu se chama amor. Você é fruto e filho do amor. E Jairo rogou a Jesus: Jesus, vai até a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, porque eu já fiz de tudo, com todo o dinheiro que eu tenho, com toda a influência que eu tenho, nada adiantou, minha filha está lá à beira da morte, não tem mais o que fazer. E naquela muvuca parecia que o caos estava estabelecido. Jairo rogando, pedindo praticamente clemência para Jesus: Jesus, por favor, vai à minha casa. E o povo empurrando, e o povo pegando, e o povo puxando, e o povo tocando. Parecia que tudo estava fora do controle. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que o Senhor está no controle da sua vida? Mas, irmão Doni, a minha vida está de ponta cabeça. O Senhor te levanta. Se Ele levantou o morto, Ele levantou a prostituta, porque Ele não levantaria você, que é fruto do amor de Deus. As pessoas falam para você: eu te amo. Deus, Ele mostra que te ama, Ele prova que te ama. Então até aqui, a gente vê um cenário, aquela multidão, Jesus no meio daquela muvuca, Jairo implorando. Aí de repente, irmãos, no versículo 43, a narrativa muda, o foco muda. Parece que do nada aparece uma outra pessoa, uma menina que estava sofrendo com fluxo de sangue, uma menstruação eterna. Imagina uma menstruação eterna, né? A minha filha, quando começou a menstruar, ela precisou tomar remédio, porque é o mês inteiro. As mulheres aqui, as irmãs, sabem o que é isso. E anemia, fica doente, fica fraca, e fica mal, e com dor, e nossa. E essa menina sofria isso por 12 anos. A Bíblia fala que a família tinha gastado tudo também, todos os recursos da época, e nada adiantou. E naquela época, lógico, ela era uma das excluídas da sociedade, como os coxos, como os cegos, os aleijados. Sabe aquelas pessoas assim que para o mundo não vale nada? Mas para Deus vale demais, um valor imensurável. Algumas pessoas, a deficiência é no corpo. Qual que é a sua deficiência? A deficiência da alma. Você não perdoa. Você não tem mais paciência. Você não tem mais paciência. Por que você não tem mais paciência? Não pode falar mais nada, que você já se irrita e já xinga. O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com os filhos de Deus? Que dizem viver debaixo do amor maior, que é Cristo Jesus. O Senhor me quebrantou, então precisa quebrantar mais, como vaso. Se precisar quebrar 10, 20, 30 vezes, Senhor, quebra, e faz-me de novo. É os meus sentimentos que precisam ser refeitos, refaz os meus sentimentos. Essa alma que eu carrego hoje em mim, aliás, parece que não sou eu.
tudo que eu sou hoje, não parece que eu vim do teu amor, eu sou uma semente desse amor, porque eu vejo mal em tudo, eu julgo tudo, eu olho para as pessoas, eu convivo com as pessoas no mundo, parece que eu quero esganar elas, porque eu busco nelas, às vezes, aquela paciência que eu não tenho, só que elas têm menos que eu. Eu busco um amor, aquele amor que eu não fui compreendido na minha infância, aquele amor que eu não fui compreendido no casamento, e você busca no mundo, quebra a cara de novo. Eu não sei qual que é a sua carência, mas busque no Senhor, busca no Senhor, e Ele vai refazer você por inteiro e por inteira. Você não vai ser esses pedaços que o mundo está nos deixando em pedaços, irmãos. Isso que está acontecendo conosco, com o povo de Deus. Eu converso com os meus alunos de outras igrejas, irmão Dona, eu não entendo, tem hora que a igreja enche, tem hora que a igreja esvazia, tem hora que a igreja enche, tem hora que a igreja esvazia. O que está acontecendo? Fé sanfona? Não dá, né, pastor? Fé sanfona não leva a gente para o céu, não. Eu sempre falo e volto a falar, vai te colocar você no céu, é o que está aqui, porque aqui, filho, aqui vai ser difícil alguém entrar no céu, aqui está complicado, mas aqui o coração vai colocar você no céu, mas pode não colocar também, cuidado, então, a mulher do fluxo de sangue, a palavra fala que ela chegou e conseguiu tocar em Jesus. Agora vocês imaginem a cena, porque todo mundo tocava em Jesus, todo mundo pegava em Jesus, todo mundo puxava, mas Jesus sentiu: Pedro, alguém me tocou diferente. Pedro, alguém me tocou diferente. Sabe por que Jesus falou isso? Eu fico emocionado. Alguém me tocou diferente, Pedro, mas Senhor, todo mundo toca em você, todo mundo pega em você, Senhor. Como alguém me tocou diferente? Ela fez algo que poucos conseguem fazer. Ela tocou na alma de Jesus, irmãos. Ela tocou na alma de Jesus. Você precisa tocar na alma de Jesus, irmãos. Se redime. Começa de novo. Você precisa começar, começa de novo. Coloca as coisas no lugar enquanto há tempo. Reconcilie enquanto há tempo. Sirva a Deus enquanto há tempo. Alguém me tocou diferente. Ela sendo impura, saiu uma energia de Jesus. Eu acho que naquela hora ela falou assim: Senhor, me perdoa, viu, porque eu sou impura. O Senhor me perdoa. Eu toquei no Senhor, eu sou impura. Mas eu sempre falo também, irmãos, que a regra do céu é diferente. Que o impuro quando toca, o puro quando toca o impuro, torna impuro puro. Vocês entenderam? O puro quando toca o impuro torna-se puro. Então eu falo para você nessa noite, você que é servo de Deus, consagrado, batizado, remido pelo sangue, você não tem que ter medo de ninguém, de nada nesse mundo. Porque fulano é espírita, porque fulano faz não sei o que, porque fulano não, porque fulano é ateu, porque fulano é satânico, porque fulano não sei o que. O que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. Aquilo que está em você é maior daquilo que está no mundo. O que é que está no mundo? Alguém me tocou diferente. Nessa noite você precisa falar para Jesus: Senhor, eu quero tocar em Ti diferente, Senhor, porque eu tocando em Ti, eu vou ser tocado, Senhor, e o Senhor vai me fazer um homem, uma mulher nova, porque eu quero entrar no céu, Senhor, eu quero contemplar tudo aquilo que o Senhor tem guardado para mim desde o princípio, porque tudo que o Senhor fez pensando em mim. Mães presentes aqui, quando você faz um bolo para alguém, ou para o seu filho, sei lá, para alguém da sua família, você não faz com amor, você coloca o máximo, tudo de você, naquele bolo, ou naquele jantar, naquela comida.
Eu falo, né, irmãos, vocês muito bem sabem disso, você pode comer nos melhores lugares do mundo, mas a comida da sua esposa, a comida da sua mãe, não tem comparação, porque ali tem amor diferente. Eu quando toco, se eu toco por aí, eu toco, estou tocando, mas quando eu toco para Deus, é diferente. Quando eu toco no mundo é uma coisa, mas quando eu toco para Deus, eu falo, porque tudo que há dentro de mim ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu, aqui dentro, tudo que está aqui dentro necessita mais de Deus, irmãos. Tudo que está aqui necessita mais de Deus. Então eu falo para você em nome de Jesus, não fica triste, não se sinta abandonado, não tenha medo de perder emprego, não tenha medo de nada, que você perca o mundo, mas que você não perca o amor de Deus, que você não perca o desejo de servi-lo em espírito e em verdade. Eu falo que todos os cargos na igreja são importantes, louvor, pregação, mas é importante também aquela irmã que chega e pega o lixo, aquele irmão que vem e troca a água, aquela irmã que chega e, sei lá, só cumprimenta os irmãos. Vamos servir a Deus com alegria. Você sabia, vou falar para vocês, os maiores exorcismos contra o diabo é a alegria, você sabia disso? Porque quem tem alegria, a alegria de Deus, não pensa em suicidar. Quem tem a alegria de Deus, não pensa em desistir. Tudo que aquela menina do fluxo de sangue passou, durante todos esses anos, ela podia ter perdido a esperança, mas quando ela ficou sabendo que Jesus chegou naquela cidade em Cafarnaum, a esperança explodiu, reacendeu dentro dela. Ela falou, não, eu preciso aproveitar, essa é a minha última chance, talvez a única chance. Sabia que talvez, irmãos, é a única chance da sua vida, de você falar, Senhor, eu estou aqui, quero mudar, hoje eu quero mudar, a partir de hoje, até o último dia da minha vida, eu quero mudar, porque eu quero estar contigo, Senhor. E aquela menina sentiu medo, a Bíblia fala que ela sentiu, né, medo, lógico, porque os apóstolos, as pessoas poderiam ter apedrejado ela. E no meio de todo aquele cenário, o que acontece? Estou terminando aqui, irmãos. Vieram e avisaram o Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu, a sua filha acabou de falecer. Quem perdeu um filho sabe o que quer receber uma notícia. Quem dos irmãos já teve esse desabor na vida, de perder uma pessoa que amava demais? Um pai, uma mãe, um filho, então nem se fale, que dor, não dá para medir. Aquela conversinha, irmão, eu sei que você está sentindo, que eu já passei por isso. Cada um passa o sofrimento, cada um sente de uma forma. Ninguém sabe o que você está passando, ninguém sofre o que você sofre, ninguém ama o que você ama. A medida do amor de cada um é diferente, a medida do seu amor é diferente da medida do meu amor, não compara. E se compararmos com o amor de Deus, então nem se fale, não tem como medir, não dá, que é amor demais. Você entendeu, irmão? É amor demais, é amor demais. Você precisa se sentir amado por Deus, sinta-se amado por Deus. Quando você estiver sozinho na batalha, poxa vida, o Senhor me ama, então eu vou me esmerar, eu vou me esforçar. E naquele momento, Jairo, ele podia ter se revoltado, ele podia ter falado, se não fosse esse povo, se não fosse essa menina, Jesus tinha ido para minha casa e minha filha não tinha morrido.
Mais uma vez, eu quero dizer que mesmo que as coisas pareçam estar fora do controle, Deus está no controle de todas as coisas. Quando você está pensando em ir, Jesus já está lá. Jesus já chegou. A morte chegou lá. Só que a morte quebrou a cara. Porque quem ia para lá? E quem chegou lá? Na casa de Jairo? O autor da vida. Aquele que fez aquela menina. Aquela que fez, que chamou aquela menina. Fruto do amor de Deus. E quando Jesus chega na sua vida, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para a morte, nem para o desânimo. E terminando a palavra, Jesus impõe as mãos e ressuscita aquela menina. Talita cume, né, pastor? Talita cume. Levanta-te, eu te ordeno. E quando Jesus ordena, filho, a morte sai que nem cachorrinho. Sai, hein? Ela não aguenta, ela sai que nem cachorrinho. Nem a morte pode com Deus. O nosso Deus, nem a morte pode com Ele. E o interessante é que, quando Ele chegou naquela casa, o pessoal começou a zombar de Jesus. Poxa, agora que Ele chega, depois que ela morreu, aí Ele chega agora, a Bíblia fala, leiam lá, a pessoa começou a zombar, blasfemar contra Jesus. Eles não sabiam que estavam diante do autor da vida. O que eu quero dizer para vocês, para fechar essa palavra hoje, por mais que tudo pareça perdido, olha para a sua vida, vamos olhar para a nossa vida, não está perdido, porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro na sua vida. Então, irmãos, fica com essa palavra nessa noite. Fala: Senhor, eu quero tocar em Ti, Senhor, como aquela menina, que o Senhor ressuscitou ela. Ressuscita a minha vida, os meus sonhos, Senhor. Eu não tenho sonhado mais, porque os meus dias estão sendo difíceis, porque eu perdi a consciência de que o Senhor está caminhando do meu lado, Senhor. Eu me esqueci que o Senhor é por mim. Eu esqueci, Senhor, que quem move o meu querer é o Teu amor, o Teu Espírito, Senhor. Eu achei que eu estava sozinho diante das dificuldades da vida, mas o Senhor sempre esteve comigo. Então eu te peço, Senhor, toca, Senhor, o meu familiar que está no hospital, no leito do hospital nessa hora, desenganado pelos médicos. Toca, Senhor, a minha família, os meus filhos que estão rebeldes. Coloca, Senhor, ordem. Coloca, Senhor, o Teu amor, Senhor, pulsante na minha família, para que a minha família seja uma família de adoradores, Senhor, que vão Te servir, Senhor. Senhor, coloca no meu coração a confiança de que o Senhor está no controle da minha vida, de todas as coisas, e que quando o Senhor está comigo, nada está perdido, Senhor, porque o Senhor é capaz, ó Senhor Deus, o Senhor é capaz de levantar um exército de ossos secos, se o Senhor quiser, Senhor. Então ressuscita, coloca em mim o ânimo, Senhor, que eu perdi, que o mundo tirou de mim. Eu estou desanimado na minha fé, Senhor, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de Te servir na minha família, entre os meus amigos, eu não tenho mais vontade de viver. Eu sepultei um ente querido na minha vida, e eu me sepultei junto, Senhor, e eu me esqueci que a minha vida continua, que a minha história continua. Senhor, conforta o meu coração, Senhor, consola o meu coração, assim como o Senhor chegou no último momento na vida de Jairo, assim como o Senhor chegou no último momento na vida daquela menina do fluxo de sangue. Chega nessa noite na nossa vida e faz, Senhor, restaura, Senhor, dá-nos, Senhor, um espírito decidido, que nem o salmista fala no Salmo 51.
E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o seu amor, Senhor, nós não conseguimos medir, mas nós conseguimos, nós podemos viver, e nós vamos viver no teu amor, e praticar a tua misericórdia, perdoar, para que nós possamos ser perdoados, Senhor. Faça, Senhor, que a tua vontade se realize através de nós, Senhor. Essa igreja nossa, que o pastor Ednei está à frente dessa obra, levantando essa igreja, Senhor, coloca mais operários, Senhor. Faz, Senhor, com que essa igreja se levante, e essa igreja, sim, Senhor, está sendo levantada, e é o Senhor que está levantando essa obra, Senhor. Levanta nós também nessa noite, Senhor. Aqueles espíritos que estão caídos, Senhor, tristes, consola, Senhor, nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. 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 Pastor Lilei, glórias a ti, Senhor. Amém. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, Pai, confirma a oração do teu filho, confirma essa palavra, Senhor. 12 anos, meu Pai, na vida de uma jovem que partia sofrimento em casa, e o Senhor trouxe vida. 12 anos na vida de uma mulher que sofria, e o Senhor trouxe alívio. Vida e alívio, Pai, vem do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé mesmo, meu Pai, o nosso coração, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Coloca a mão. Põe em mim teu coração. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor, que o coração esteja, Senhor, sendo do Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais fé, mais de ti, amém? Glória a Deus. Queria mandar um abraço aqui para o pastor Rodrigo Bekele, meu irmão, meu amigo, lá da Sexta Quadrangular de Assis, está acompanhando o nosso culto aqui. Manda um abraço para a esposa, para a Cibele, para os filhos, né? Pastora Cibele, eles, na Covid, a sogra dele partiu, e aí eles assumiram a igreja, que era dirigida pela mãe da Cibele, né? E hoje eles fazem um bom trabalho lá, né? Que Deus abençoe lá, nossos irmãos, amém? E os demais que estão também aí acompanhando a live. Queridos, nós encerrar o culto, dar uns recados aqui, muito importante. Todas as nossas quartas-feiras, né? Tem uma palavra, tem um culto abençoado. Que palavra abençoada, amém? Amém, irmãos? Nesse friozinho, que bom ouvir a palavra de Deus aqui, amém? Sabe isso, que o recurso da tecnologia, da internet, em casa, no conforto do lar, às vezes nós ouvimos também, mas não é a mesma coisa, né, irmãos? Às vezes é um fogão ligado, um telefone que toca, tantas outras coisas. Aqui não, aqui você está 100% íntegro na presença do Senhor, amém? Deus abençoe. Queridos, então, eu queria dar alguns recados para os irmãos também. No mês de julho, nós vamos marcar, vou divulgar, tem uma campanha, pastor Toninho, ele nos orientou a fazer uma campanha chamada Fé e Milagres. Eu vou estar divulgando como é que vai ser, a ordem dos dias, para que a gente possa realmente, primeiro, sem fé não tem milagre. O milagre só existe quando tem fé, irmãos. Se não tiver fé, não tem milagre, amém? Que nem aqui Jairo, no caso, que o Doni disse, as pessoas zombando, mas ele tinha fé. Jesus entrou na casa dele e operou um milagre. Essa mulher também tinha uma multidão em volta de Jesus querendo uma bênção, igual hoje em dia. Mas Jesus só faz milagre na vida de quem tem fé. Você tem fé aí? Amém? Você não é bully não, crente bully não, né? De pouca fé. Você é o crente de muita fé. Pregadores por excelência.